Como a gambiarra, né? Se não fosse a gambiarra, estaríamos nas cavernas ainda, e aí, graças à gambiarra, saímos das cavernas. Então, o pequeno comentário aqui de hoje, do Bom Dia Psicanálise, é para, claro, introduzir assuntos. Isso daqui está no livro do Michel Foucault, Os Anormais, uma aula de 5 de fevereiro de 1975, né? Em que por onde passam, né? Por onde passam os pontos, os temas da aula. No país dos bichos papões, passagem do monstro ao anormal, os 3 grandes monstros fundadores da psiquiatria criminal, poder médico e poder judiciário, em torno da noção de ausência de interesse, a institucionalização da psiquiatria como ramo especializado da higiene pública e domínio particular da proteção social, sensacional, né? Codificação da loucura como perigo social, o crime sem razão e as provas da entronização da psiquiatria, o caso Henriette Connier e a descoberta dos instintos. Então tem esse monte de assunto aí que passa nessa aula, porém, eu quero passar aqui mais para esse comecinho, no País dos Bichos Papões, passagem do monstro ao anormal e os 3 grandes monstros fundadores da psiquiatria criminal. Porque eu acho que é interessante aqui, o passo que eu quero dar, que é pensar um pouco da questão da psicopatia ou antissocial ou coisas do tipo. Então, vamos lá. Que começa, o parágrafo importante para nós aqui é o primeiro já, que diz assim, ó: parece-me, pois, que é o personagem do monstro, com seus 2 perfis, do antropófago, né, o canibalismo que come carne humana, e o do incestuoso, então essas 2 dimensões, né, comedor de carne humana, incestuoso, não por acaso, né, quando querem aquelas leituras, comunista, diz que o comunista é comedor de criancinhas, né, junta os 2 aí, junta um antropófago e o incestuoso no mesmo ser, para justamente ser o monstro, mas não é disso que eu vou falar aqui, que dominou os primeiros anos da psiquiatria penal ou da psicologia criminal. Antes de mais nada, como um monstro, isto é, como natureza contranatural, que o louco criminoso faz sua aparição. Então aparece esse ser aí que faz algo contranatural e é taxado como monstro. E as 2 características principais, assim, para classificar como monstro, é essa característica do antropófago incestuoso. E aí, então, o Foucault vai trazer 3 casos aqui, que ele fala que são casos fundantes da psiquiatria criminal, e eu acho que é legal falar desses 3 casos brevemente, para pensar um pouco na construção de um perfil que eu quero comentar aqui. Diz assim, ó: os 3 grandes monstros fundadores da psiquiatria criminal, o trem desses 3 grandes monstros, que não há muito tempo, o primeiro é essa mulher, de Celesta, de que já lhes falei várias vezes, e que, como vocês sabem, matou a filha. Então, vamos pegar os crimes aqui. Matou a filha, cortou-a em pedaços, cozinhou sua coxa com repolho e comeu-a. O caso de Papavone, por outro lado, que assassinou no bosque 2 crianças, que talvez tenha tomado por descendentes dos filhos da duquesa de Berry. E, enfim, Henriette Connier, que cortou o pescoço de uma filhinha dos vizinhos. Então tem aí 3 crimes bárbaros na história, e aí o Foucault faz uma análise um pouco dos lugares de classificação desses 3. Olha que legal para pensar algumas coisas. Ele vai dizer assim, ó, quando vai ser feito o julgamento, olha só, vai dizer assim, o primeiro caso da Celesta, que matou a filha, cortou em pedaços e cozinhou sua coxa com um repolho e comeu-a. Olha a justificativa que vai ser dada. Vai dizer assim, ó: é simplesmente que essa pobre mulher, uma mulher miserável mesmo, matou a filha, cortou-a em pedaços, cozinhou-a e devorou numa época, era 1817, em que reinava uma fome na Alsácia. Com isso, o tribunal pôde, em suas requisições, postular que aquela mulher não era louca. Por que não era louca? Porque se matou a filha e comeu, o fez levado por um móvel que era admissível por todo mundo, a fome.
É, claro que tem aí, né? Isso é em 1817 a leitura, né? Que vocês pensariam hoje em dia, a pessoa com fome justificaria matar a filha e comer a coxa. Eu vou trazer aqui também um texto, em breve, do Philippe Herrier, que é muito interessante, que às vezes a gente olha um negócio desse e fala assim, nossa, que absurdo, né? A indiferença frente a uma criança. E nesse livro do Philippe Herrier, História Social da Infância e da Família, ele vai mostrar como a infância é uma questão muito recente. O reconhecimento do que é uma criança é uma questão muito recente. Então, até tempos atrás, ele traz isso mostrando nas pinturas. Ele vai mostrar que as crianças, elas eram retratadas nos quadros, não com as características de uma criança, mas sim como um adulto em miniatura. Então, pegava o corpo exato de um adulto e só diminuía as proporções. Então ele mostra que aí nessa só diminuição das proporções e não evidenciando características específicas da criança, pode ser uma falta de reconhecimento. Então, quando você vê algo desse aqui, que por um lado assim que é absurdo, a mãe com fome mata a filha e arranca a coxa lá e come a coxa com repolho, é absurdo, mas ao mesmo tempo você pensa que tipo de olhar que era possível ter nessa época, né? Mas eu vou trazer isso num outro momento, quando eu for falar sobre o texto do Philippe Herrier, História Social da Infância e da Família. Depois, temos assim, se ela não passasse fome, se não houvesse surto de fome, se ela não fosse miserável, aí sim poderia questionar se o ato tinha sido ditado por uma razão ou por uma desrazão. Nisso faz sentido, né? Apesar de tudo, será que se ela não tivesse passado fome, teria acontecido isso? Então, uma situação de fome justificaria ela ter passado isso para não mostrar que foi uma atitude louca por parte dessa mãe. Primeiro aqui, que é o primeiro caso. O segundo caso foi interrogado, que é o seguinte, sobre assassinato, que aparentemente é absurdo e sem razão, que foi assassinato de 2 crianças no bosque, que ela não conhecia. E aí qual vai ser a justificativa? Ela desenvolveu, ou em todo caso, afirmou que imaginara reconhecer nelas 2 filhos da família real. Então já começa a apontar aí para um delírio, né? E em torno disso desenvolveu um certo número de temas, de crenças, de afirmações que logo puderam ser postas, inscritas no registro do delírio, da ilusão, da falsa crença, logo da loucura. Resultado, o crime foi inserido na loucura, exatamente como ao contrário, o crime da mulher, da Celeste, foi inserido no interesse de certo modo razoável e quase lúcido. Então, um crime lúcido por conta da situação de fome, o outro dentro de uma loucura por conta do delírio. Só que ele vai colocar, então nós temos 2 casos aí, entre aspas, justificáveis, monstro ou não monstro, né, como é que podemos pensar aqui, porém, quando chega no terceiro, da Henriette Cunier, traz assim, temos um caso muito mais difícil que, de certo modo, parece escapar tanto da atribuição à razão, como da atribuição à loucura. Então isso é interessante aqui pra gente, né? Ó, é um tipo de crime que escapa à razão e escapa à loucura. Qual que é? Uma mulher ainda moça, que teve filhos, né? Que aliás os havia abandonado, que ela própria havia sido abandonada pelo primeiro marido, trabalha como empregada doméstica para certo número de famílias em Paris. Beleza. E eis que um dia, depois de várias vezes ameaçado se suicidar, de ter manifestado ideias de tristeza, um caráter melancólico, né? Aparece na casa da vizinha, olha só, chega na vizinha, oferece para tomar conta da filhinha desta, de 18 meses, a vizinha hesita, mas acaba topando e deixa então a Henriette Cunier tomar conta da filha. Henriette leva a menina para o quarto e ali com um facão que havia preparado, corta-lhe inteiramente o pescoço, fica uns 15 minutos diante do cadáver da menina, com um tronco de um lado e a cabeça do outro. E quando a mãe vem buscar a filha, Henriette Cunier diz, sua filha está morta. A mãe, ao mesmo tempo, fica preocupada e não acredita. Tenta entrar no quarto e, nesse momento, Henriette Cunier pega um avental, põe a cabeça da criança no avental e joga a cabeça pela janela. Prendem-na e lhe perguntam, por quê? E ela responde, foi uma ideia que me deu. Aí ele coloca, temos aí um caso no qual não pode funcionar nem a identificação de um delírio subjacente, como no caso da Papavoine, nem tampouco o mecanismo de interesse alimentar grosseiro, no caso da Celeste. E aí diz assim, ó. Aí fala, né?
que esse tipo de caso, então, leva a essa interrogação do que tipo de motivação que teve, porque aparentemente o único que não teve uma motivação foi o terceiro. Você tem a ideia de um cenário de fome, no outro você tem o delírio, e nesse, assim, fez porque eu tive uma ideia e fiz. Né? O total falta de reconhecimento no outro, né? Do outro. Reconhecimento do outro como semelhante, ou coisa do tipo. Deixa eu ver aqui. Aí vai trazer algumas argumentações, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa desta parte, para depois fazer uma ponte com outros aspectos. Tá. Aí vai colocar aqui, por exemplo, a Henriette Connier, vários meses depois do crime, ela não dá nenhum sinal de loucura, ok. Aí traz alguns detalhes, né, que deixa a coisa um pouco mais, sei lá, monstruosa, que diz assim: primeiro, antes mesmo do ato, a lucidez de Henriette é provada pela premeditação. Ela decide, num momento dado, ela própria reconhece em seus interrogatórios que vai matar, num momento ou outro, a menina da vizinha. E vai à casa da vizinha especialmente para matá-la. Já tem tudo uma intenção de matar a anterior, né? Não foi tomada por algo assim. Decisão tomada antes. Segundo ela, arrumou o quarto para cometer o crime, pois puseram o pinico no pé da cama para recolher o sangue que ia escorrer do corpo da vítima. Então até colocou o pinico ali para escorrer o sangue, recolher o sangue que ia escorrer. Enfim, ela se apresentou na casa dos vizinhos com um pretexto falacioso, então vem com uma mentira para conseguir chegar no objetivo dela, que inventara de antemão. Ela insistiu para que lhe dessem a criança em questão. Mentiu, mais ou menos, manifestou falso afeto e falsa ternura pela criança. E aí todas essas coisas, aí inclusive ela até depois que ela vai presa, ela fala assim, isso merece pena de morte, né? Fala pensando nela mesma. E coloca assim que até uma das leituras que fazem, que essa forma de razão dela, de ler assim, isso que eu fiz merece pena de morte, leva justamente a pensar uma falta de razão. Uma pessoa que diz que tem razão numa situação dessa, ela só pode estar fora de razão. Enfim, independente dessas coisas, o que eu queria trazer aqui é um pouco mais para frente, quando eu falo assim, que apesar de tudo, vê que a consciência moral da Henriette está funcionando muito bem, né? Está lá a consciência moral, e é legal porque isso começa a apontar um pouco para o lado da perversão. Quando você pega uma das ideias da perversão, a origem, de perverter e pegar um caminho diferente, né? Até se coloca assim, a pessoa sabe qual é o caminho correto, né? O caminho do que deve ser feito, o caminho do bem. Pensando aqui no Tim Maia, só nesse trecho. Então a pessoa pensa no caminho correto, ela sabe, melhor dizendo, qual é o caminho, porém ela sabe o caminho e prefere perverter, ela escolhe uma outra coisa. Que isso é muito legal. Quando você fala nessa vertente perversa, a gente pensa assim, não é uma pessoa que é tomada por algo, por um delírio, uma situação sei lá, de desespero, comete algum crime do tipo. Isso até eu posso falar nos Bom Dias sobre os vários tipos de crime, né? Que é um livro que eu tenho sobre cena de crime e a relação com neurose, psicose e perversão. Mas isso é interessante porque tem a questão da intencionalidade. A pessoa sabe o que está fazendo, sabe muito bem o que está fazendo. Que é quando você pega, sei lá, né, um pedófilo que sabe muito bem o que está fazendo. Ele não vai pegar uma criança à força, por exemplo, ou um João de Deus, que não pega uma mulher à força. Ele cria todo um sistema que as pessoas chegam até ele como em linha de produção e ele sabe muito bem o que faz. E, enfim, prefere, ele sabe o que é o correto e prefere fazer uma outra coisa. Então, por que eu trouxe isso? Porque isso flerta, então, com a questão da perversão, que flerta também quando você pega um negócio desse, de se pensar sobre a psicopatia. E quando você pega a psicopatia, chegamos aqui em 2 livros. Psicopatia para pensar. O Gabbard traz uma coisa, Nancy McWilliams traz outra coisa. O Gabbard, na psiquiatria psicodinâmica, ele vai pensar na psicopatia, quer dizer, ele não vai pensar na psicopatia, ele vai trazer a ideia do antissocial. Né? A ideia do antissocial, ele parte lá do clássico, né, a máscara da sanidade, para falar sobre a questão da psicopatia, e ele vai trazer um pouco a questão da terminologia no Gabbard, tá? E não vou resolver a questão aqui, e apesar de saber que vai aparecer aquelas respostas assim depois no YouTube, não é isso, é tal coisa, porque tem algum livro que vai dizer diferente, tem outro autor que vai dizer diferente, tem outro autor que vai dizer diferente, e o Gabbard está falando numa perspectiva que é: o psicopata já foi chamado, esse sujeito é indiferente ao outro, que é o caso da Henriette,
toda a intencionalidade anterior, a manipulação, a mentira sobre o afeto, sobre as intenções, e fazer da maneira como fez, e sempre mostrando a razão em tudo que fez, e no final reconhece que merece pena de morte, tipo, ó, vocês podem me punir, façam alguma coisa. Eu falei, já foram chamados de psicopatas. Depois, para tirar esse caráter como se fosse, nasceu a pessoa daquele jeito, passa-se para sociopata. O sociopata no sentido de que a pessoa é fruto das interações, das relações, do meio social, e não só a pessoa nasceu assim. Que aí tem tudo a ver com a ideia de monstro, da anormalidade, todo esse caminho. E coloca que hoje em dia, no Gabbard está colocando, é preferível a ideia de antissocial. E quando nós falamos de antissocial, ele vai trazer algumas características. Por exemplo, características do antissocial no DSM. Então, lá que eu tenho 5 minutinhos. Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais. Tendência à falsidade conforme indicado por mentiras repetidas. Uso de nomes falsos ou de trapaça. 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 4. Irritabilidade e agressividade conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. 5. Descaso pela segurança de si ou de outros. 6. Irresponsabilidade reiterada conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente. 7. Ausência de remorso conforme indicado para indiferença ou racionalização. Então, nesse aqui, ele vai por essa via do antissocial, só que ele traz aqui uma gradação que é bem interessante aqui, ó, no Gabbard, que você tem desde um comportamento, que seria o mais leve, né? Um comportamento antissocial como parte de uma neurose sintomática, depois, transtorno da personalidade neurótica com características antissociais, depois, comportamento antissocial em outros transtornos de personalidade, depois, transtorno da personalidade narcisista com comportamento antissocial, depois, síndrome do narcisismo maligno, depois, transtorno da personalidade antissocial, e aí, num extremo, ele coloca a psicopatia. A psicopatia é quando rompeu, né? Quando perdeu o reconhecimento qualquer do outro. No livro no Winnicott, no Tendência Antissocial, ele até coloca assim, a tendência antissocial, os atos antissociais, como ainda um ponto de esperança. Como se fizesse essas coisas buscando ser resgatado, buscando sair desse lugar. Mas ele coloca, mas tem um certo ponto que quando ultrapassa isso, aí não tem mais o que fazer. Ele fala, nessa hora se transforma na psicopatia. Né? E aí então, na Nancy McWilliams, diagnóstico psicanalítico, aí ela traz personalidades psicopáticas. Ela prefere, então ela coloca personalidades psicopáticas, antissociais, e aí vai trazer, né, coisas semelhantes aqui, essa posição, esses pontos que eu trouxe para vocês, e vai continuar com essa discussão, se é algo perverso, se posso chamar de psicopatia mesmo, se eu vou chamar de antissocial. Vai trazer, por exemplo, defesas características, né, do perfil antissocial, que é o acting out, né, principalmente o acting out, então a coisa vai para o ato. E isso lembra aquilo que o Freud dizia lá atrás, se bem que ali o conceito, muita coisa se modificou, né? Quando se fala de uma perversão, que ele vai colocar a neurose como negativo da perversão, que nossos desejos, motivações são sempre perversas, porém a nossa estada na cultura, inserção na cultura, implica abrir mão disso. E que muitas das coisas, para não dizer todas as coisas, que uma pessoa dita perversa, psicopata ou alguma coisa nessa ordem, comete coisas que estão no nosso inconsciente. Elas colocam em ato aquilo que nós só fantasiamos por um flash, assim, por um instante. Então é só pensar um pouco no nosso sadismo diário. Nós adoramos ver desgraça, mas não porque a gente quer ver desgraça, a gente só quer tirar foto, filmar e mandar para os outros. Olha que horror, olha como o ser humano é horrível, olha tal coisa. A gente gosta de gozar assistindo, mas se horrorizando, porque o gozo tem isso. Ai, que horror isso daqui, deixa eu passar para 100 pessoas que eu conheço. E tem algo ali no crime que a pessoa sabe que tem algo de si também, né? Tem algo ali nas situações antissociais, psicopáticas, mais para essa ordem criminosa, em que nós reconhecemos algo inconsciente nosso ali, mas não queremos admitir de jeito nenhum, porque nós recalcamos, nós não somos impulsivos. E aí vem aquela coisa, mas eles ali, os anormais, eles ali
o psicopata pensando na Nancy McWilliams, ele ali, o antissocial pensando mais no Gabbard, ele ali fez tal coisa e merece ser punido. Enfim, são reflexões que são importantes de ser feitas, de pensar na clínica, de pensar inclusive, né, porque quando você vai estudar isso, a ideia do antissocial, quando você pega a classificação do DSM, você tem os grupos A, B e C, você tem o A, os esquisitos persecutórios, o B, dramáticos e manipuladores, e o C, inibidos e ansiosos. Então, no grupo B, que são os dramáticos e manipuladores, que você tem histeria, narcisista, borderline, você tem o antissocial. Como é que fica isso na clínica, né? A pessoa faz, sabe o que faz, qual que é a responsabilidade dela nisso? Será que uma pessoa dessa se engaja numa análise, num processo psicoterápico, psicanalítico? Enfim, então acho que é legal aí pensar esse monte de coisa. Isso faz parte, inclusive, do curso, que vai começar dia 30 de outubro, que é um curso em que eu sigo aqui, ó. Eu sigo a Nancy McWilliams, diagnóstico psicanalítico. Eu já fiz um outro curso, que é o Manual da Psicoterapia, que eu sigo muito por aqui. O Gabbard, que é um ótimo livro para nos ensinar a começar a clínica. Quem já fez o curso sabe, eu falo um bom começo, mas depois você vai pensar em outras coisas. E meio que dando continuidade, diagnóstico psicanalítico para aprofundar nos tipos de personalidade, por que elas se formam, por que a coisa funciona assim, como é que é tipicamente a dinâmica, como é que se faz um pouco a posição que o analista é colocado, a transferência, contra-transferência. Obviamente não com finalidade de restringir a personalidade, de colocar a pessoa numa caixa, mas como um passo inicial, né? Algumas coordenadas para saber por onde você pode começar seguindo. Como o Freud fala, né? A questão de um começo de processo, a gente pode falar igual no jogo de xadrez, de jogadas de abertura e de fechamento, né? Mas a abertura é o que dá, porque o que vai acontecendo depois, a coisa meio que sai de qualquer tipo de previsibilidade. Mesma coisa quando você fala de diagnóstico. Você tem ali uma coisa para te dar uma orientação inicial. Então imagine, se você precisa saber, um grupo B, características, dramático e manipulador. Você precisa tomar muito cuidado quando a pessoa apresenta as suas histórias, os seus conteúdos de forma dramática, e se você vai endossar essa dramaticidade, você está apagando ali fogo com gasolina. É importante você estancar isso, porque você está reforçando uma característica que é geral e vai levar a mais manipulação. Da mesma forma, quando você pega o grupo C, que as pessoas são mais inibidas, ansiosas inibidas, você muitas vezes tem que ser um pouco mais cuidadoso, convidar para falar algumas coisas. Quando a pessoa fala um pouco como é que ela sentiu falando sobre isso. Então, exige manejos diferentes. Não que a análise toda está pautada num livro, mas aberturas, algumas pontuações, fundamental. Então é isso, dia 30, começa o diagnóstico psicanalítico. Esse aqui foi mais um Bom Dia Psicanálise, em que eu falei do Michel Foucault, os anormais, usei Nancy McWilliams, diagnóstico psicanalítico, falei do Gabbard, psiquiatria psicodinâmica, e comentei rapidamente que é o Lacan na cena do crime, que são crimes, Lacan at the scene, né? Eu nunca vi em português, que é o Lacan, não está aqui não, que é o Lacan, que é um lacaniano, que é o Zizek e um outro cara, pegando fotos assim, não é o Zizek não, é um cara que pega imagens de cenas de crime e o Zizek faz comentários, em que ele vai analisar as várias fotos de crime e vai dizer por que isso aqui é um crime neurótico, por que isso aqui é um crime perverso, por que isso aqui é um crime psicótico, e por aí vai. Então é isso, boa terça-feira para vocês, boa friaca para vocês e até amanhã com mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau!